Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de oração e de estudos. A leiturinha da noite será do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, com o título Busquemos o Melhor. Por que reparas o argueiro no olho de teu irmão? Jesus está em Mateus capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem, por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados no campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as rugas que lhe cercam a vida, as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, e por que negar ao próximo confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Nosso boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Seara do Amor. Nesse mês de maio, que se inicia, com o apoio da nossa União Regional Espírita 14, a nossa URI, que a gente chama, nós estamos fazendo um ciclo de palestras todas as segundas-feiras. Haverá aqui um convidado, né? E hoje nós temos a nossa querida Elizabeth Dias, que ela vem juntamente com o apoio do pessoal da URI, que nós vamos fazer um ciclo de palestras com o tema Família, Compromisso com Jesus. Esse é o tema desse ciclo de palestras todas as segundas-feiras. E nessa segunda de hoje, né, a nossa querida Elizabeth está aqui para nós, o tema que nós temos, que fizesse tu, do Filho bem amado, e te confiei. Então, que sejamos todos receptivos ao que a nossa irmã nos preparou, que possamos analisar, que possamos depois pensar bastante do que ela vai nos transmitir daqui a pouco. Assim, para dar início aos trabalhos, a gente faz aquele poema maravilhoso que o nosso amado Jesus nos deixou,
onde a gente eleve o pensamento ao Pai e que essas palavras possam chegar a todos aqueles nossos irmãos que aqui não puderam estar conosco, mas que eles estão no nosso pensamento, no nosso coração. Assim a gente faz. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis, ó Pai amado, cairmos em novas tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Assim sendo, nossa irmã, fique à vontade, a tribuna é toda sua. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui por primeira vez, e aceitando esse convite da 14ª URI e trazendo para todos um abraço do Centro Espírita Missionários da Luz, lá da Palhoça, centro no qual nós trabalhamos. Então vamos à nossa reflexão de hoje, pedindo a colaboração, a ajuda do plano espiritual, do meu protetor amigo, para que eu possa transmitir aos irmãos aquilo que é necessário neste momento. Como o irmão falou, o tema de hoje é: que fizeste tu do filho bem amado que te confiei? Uma pergunta bem importante, né? Bem séria, e que nos leva a grandes reflexões. Essa pergunta nós podemos encontrá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, no item 9, que é uma instrução dos Espíritos, uma mensagem de Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos e os laços da família. Então, vamos refletir um pouco sobre esse tema. A questão é: que fizestes tu do filho bem amado que te confiei? A primeira parte, digamos assim, que nós podemos tirar dessa pergunta é: para quem vai essa pergunta? A quem está dirigida essa pergunta? Nos diz nessa passagem do Evangelho que é uma pergunta feita a toda mãe e a todo pai por Deus no momento do seu encontro. Que fizestes tu, meu filho bem amado que te confiei? Então aí nós sabemos que a responsabilidade não é só do pai, nem só da mãe, é dos dois. Os dois responderão por esse filho. E nós temos situações em que aquele ser que foi confiado não nasceu daquele pai e daquela mãe, mas ele o recebeu e tem o dever, tem ali essa oportunidade também de atender esse filho bem amado que a ele foi confiado. Então essa pergunta vai para todos aqueles que têm um espírito reencarnado sob sua guarda. E depois vamos ver a importância e o que precisamos fazer, o que Deus espera de nós. Então essa pergunta vai para todos os pais e as mães. O que foi confiado? O que foi que Deus nos confiou? E aqui ele nos diz: do filho bem amado. Independente de quem seja, todos nós somos esses filhos bem amados. Então ele nos entregou um dos seus filhos bem amados. Nós sabemos e muitas vezes repetimos: todos somos filhos de Deus. Mas nós lembramos sempre disso? Se todos somos filhos de Deus, então todos nós somos irmãos. Mas muitas vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe, né?
mas de tanta importância. Todos somos filhos bem amados. Nessa pergunta também nós poderemos analisar: quem é o verdadeiro Pai? Deus nos confiou o seu Filho bem amado. Então, quem é o verdadeiro Pai? É Deus. Ele é o verdadeiro Pai. Nós estamos cuidando algo que é desse Pai. Então, aquela palavra ou aquela expressão, meu filho, será que é tão meu filho assim? Neste momento, nesta encarnação, eu o tenho como filho, mas o verdadeiro Pai é Deus. Então, Ele é o verdadeiro Pai desse filho bem amado que nos foi confiado. Mas então, se Ele é o verdadeiro Pai, qual é a nossa participação nessa situação? Para que estamos nós? O que foi que nós proporcionamos a esse Filho bem amado de Deus que está ali conosco? Nessa mesma passagem, ele nos diz que a nossa colaboração é na parte material, na parte física, porque o espírito já existia antes daquele corpo físico. A nossa participação é colaborar para que esse espírito que Deus nos confiou receba um corpo, que tenha um corpo à sua disposição para fazer essa trajetória neste plano, neste momento, nesta encarnação. Então, a nossa participação tem a ver com a parte física, com a parte material. E nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 207, algo relacionado com isso. A questão feita por Kardec aos espíritos nos diz o seguinte: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? E aqui nós temos uma foto de mãe e filho. E aí nós vemos a parecença física. Essa sim é transmitida de pais para filhos. Mas e a parte moral? Será que nós transmitimos também? Vamos ver o que nos respondem os espíritos. A pergunta era: transmitirão também alguma parecença moral? A resposta é: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, aquilo que eu já tinha antecipado, né? O corpo, sim, procede do corpo. O que nós oferecemos é o corpo, a parte física, porque ele, sim, esse espírito precisa de um corpo para fazer essa trajetória terrena. Então, a aparência física está somente, não está somente na parte física. Nos esclarecem também de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos. Então, se nós transmitimos somente a parte física, como às vezes encontramos filhos tão parecidos com os pais? Tem a mesma mania do pai, tem os mesmos costumes da mãe. Então, da onde vem isso? E os espíritos nos respondem: é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente
se atraíram por analogia de pendores. Então aí está porque eles são parecidos, não é que tenha transmitido a parte moral, é que pela sintonia eles se procuram antes mesmo da encarnação, né? Então é oferecido tudo aquilo que pode ajudar nessa trajetória. Então essa parecença muitas vezes é pela convivência, né? Também que vai se acostumando com esses hábitos, esses costumes, mas não é que tenha passado de pai para filho. Se procuram porque precisam dessa sintonia, ela faz com que eles se procurem. Então, voltando à pergunta que fizeste tu do filho bem-amado, também podemos questionar: quem é esse espírito que recebemos? Nós sabemos que pela sintonia podem se procurar, podem se encontrar e fazer essa nova trajetória. Mas nós ouvimos várias vezes que a reencarnação é uma oportunidade que nós temos de resolver situações que ficaram pendentes. A reencarnação é uma oportunidade que nós temos de melhorar, de evoluir, e nós precisamos de alguém que nos ajude nisso. Então, esse espírito que nós recebemos é alguém com quem nós devemos trilhar certa parte da nossa caminhada evolutiva. Os motivos são muitos, são vários. Pode ser porque teríamos uma dívida com esse espírito, pode ser que ele precise estar conosco para nos ajudar nessa caminhada. Então, são muitos os fatores que fazem com que esse espírito esteja no nosso ambiente. Agora, uma coisa é certa: está no lugar certo. Ninguém está na família errada. E às vezes nós vemos essas situações, né? Eu não pedi para nascer nessa família. Principalmente quando a gente não deixa fazer alguma coisa que gostaria de fazer, né? Então aí se sente injustiçado. Eu não queria nascer, eu não pedi para vir nessa família. Pediu e às vezes até implorou, né? Para que fosse essa sua família. Então, ninguém está no lugar errado. Nós não estamos recebendo um espírito que não merecemos, não. Nós precisamos, merecemos, assim como ele também precisa e merece. No livro dos Espíritos, na questão 209, de vez em quando essa seta foge, na questão 209 é feita a pergunta para os espíritos: por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Pais bons e virtuosos e os filhos não têm as mesmas virtudes. Por outra, por que é que das boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Há pouco eu falei, né, que muitas vezes por simpatia se atraem. Mas então por que acontece que às vezes uns pais virtuosos, atenciosos, honestos, recebem como filho alguém que vai pelo caminho contrário? Alguém que não tem nada a ver com essa família, que muitas vezes achamos não pertence a essa família. Então, o que acontece? O que nos respondem os espíritos? Não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais,
na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então aqui nós temos essa situação. Lembram? Ninguém está no lugar errado. Então, esse filho, que talvez em outras existências tenha ido sempre pelo caminho errado, não tenha feito boas escolhas, pede que lhe seja dado pais que o ajudem nessa trajetória, que o ajudem nessa caminhada. E esse pedido é atendido. Nós temos a história de Segismundo, talvez já tenham ouvido, já tenham lido, que foi um espírito que, em uma encarnação anterior, tirou a vida, não lembro bem o nome do pai, o que seria o pai, e ele pediu para voltar nessa família porque ele precisava resolver essa situação. O que seria o seu pai, que tinha tido uma desavença em outra encarnação, tinha pesadelos, sentia que um espírito perseguia, que alguém queria agarrá-lo, e ele acordava assustado. Sigismundo seguia tentando, pedindo, implorando a oportunidade de nascer ali naquela família, de ter aquela pessoa como pai, porque ele precisava disso. Então foi um trabalho muito intenso no plano espiritual de levar esse candidato a pai para que aceitasse esse espírito que precisava disso. Então aqui nós temos clarinho essa situação, né? Aquele espírito que errou, que se enganou, que fez coisas que não deveria, pede, implora para nascer ali naquela família, porque ele precisa resolver essa situação. E assim na literatura espírita tem muitas histórias, né, de espíritos que precisam voltar naquele lar por algum motivo. Nós temos também não, está me fugindo o título. Bom, pode vir aqui. Era uma história em que um casal, amigos, tinham um outro homem que era amigo desse casal, mas ele se apaixonou pela esposa do amigo e tirou a vida do amigo, de um jeito bem clarinho, bem estudado, que não foi descoberto. Ninguém desconfiou que era ele. O que faleceu vai para o plano espiritual. O amigo consola a viúva, consola tão bem que terminam casando, né? Então, consolou e ela nunca desconfiou qual era a situação, quem tinha tirado a vida do seu esposo. Aquele esposo no plano espiritual pede para voltar naquela família como filho. E lhe é concedido esse desejo. Então, ele amava a mãe, com a mãe se entendia muito bem, mas com o pai não, e o pai não entendia por que essa rejeição. E são tantas as situações que nós vivemos, que nós vemos, de pais e filhos que não se entendem, que por mais que queira não consegue resolver, ter uma boa convivência. E muitas vezes nós esquecemos que somos espíritos reencarnantes. Isso, se não é desta vida, certamente é de outra existência. Mas tudo tem uma explicação. Então, essa situação pode ser que esse filho que cometeu algum ato não muito adequado em outra existência, pede para voltar ali para solucionar esse desentendimento. Porque nós sabemos, né, que nós temos que resolver para poder seguir em frente. Também é feita nessa pergunta, nós podemos perguntar: bom, esse filho é filho de Deus, é um filho amado,
nós entramos com a colaboração material, mas e qual é o nosso compromisso como pais nesta encarnação? Por que Deus nos confiou esse Filho amado? O que Ele espera de nós? Será que simplesmente vamos proporcionar o corpo e que ele siga seu caminho, usando o seu livre-arbítrio? Não temos nenhuma responsabilidade? Na questão 208 do Livro dos Espíritos também, a pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, não podem fazer nada? Não têm condições de modificar nada? Não exercem nenhuma influência? E a resposta dos espíritos é, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhe isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir em seu desempenho. Está pronta a resposta, não é? Nós temos toda a obrigação, a missão, a tarefa de guiar através da educação esse espírito que nos foi confiado. Essa é a nossa tarefa. E nós vemos muitas vezes, hoje em dia, principalmente, que os pais precisam trabalhar, que confiam essa tarefa que lhe foi confiada à escola, à pessoa que pode ficar em casa cuidando do seu filho. Mas de quem é a responsabilidade? É dos pais. São eles, é a eles que foi confiado esse espírito, para guiá-los através da educação. Nós sabemos que a educação começa em casa, começa no lar. Nós não podemos delegar à escola a tarefa de educar nossos filhos. Eles sim vão transmitir conhecimentos, mas os valores, os verdadeiros valores, devem ser transmitidos pelos pais. E a melhor forma de transmitir é com o exemplo, né? Fala muito mais do que palavras, um bom exemplo. Então, uma de nossas grandes tarefas é sermos exemplo para os nossos filhos, para que eles possam ter ali uma referência do que devem fazer, de qual é o caminho que devem seguir. Nós não devemos esquecer que esse filho nos foi emprestado por um período para que nós o ajudássemos. Esse filho precisa de nós. E muitas vezes também nós precisamos deles, né? Muitas vezes eles chegam no nosso lar para nos ajudar também nesse processo de evolução. E aí nós temos situações em que os pais falham e mesmo assim esse filho segue pelo caminho certo, pelo caminho do bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 14, uma parte da mensagem de Santo Agostinho nos diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor
em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Vejam bem, nós temos essa missão, né? De guiar, de ajudar esse espírito a progredir. Mas nós não podemos esquecer que o espírito tem o livre-arbítrio. E muitas vezes os pais dão bons exemplos, guiam da melhor maneira possível tudo o que eles podem fazer para que esse filho, esse espírito siga o caminho certo. Mas ele segue um caminho que não é o melhor. Mas os pais fizeram tudo o que deveriam fazer. Então, eles cumpriram a sua missão. Aquele espírito seguiu rebelde, não seguiu o caminho certo. Os pais falharam. Os pais serão cobrados por isso? Eles fizeram tudo o que podiam, mas o espírito não aceitou. Então, quando o pai, a mãe, faz tudo o que está ao seu alcance para guiar esse filho e não consegue, não é que eles tenham falhado. E isso será lembrado no momento em que se apresentarem para apresentar o que fizeram. Eles não falharam, o filho falhou. Então nos diz aqui, tal a missão que vos está confiada, guiá-lo, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Agora, se ele se desvia, de quem será a responsabilidade? Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Vejam bem aqui, a situação já mudou, né? Aí foram os pais que falharam. Não conseguiram transmitir, não fizeram tudo o que estava ao seu alcance para guiar esse filho pelo caminho certo. Então, se por vossa culpa ele se conservou atrasado, lembrando sempre que nos é confiado para que nós o ajudemos a progredir. Agora, se falhamos, tereis como... Vamos tirar essa palavra castigo daqui, né? Tereis que vê-lo entre os espíritos sofredores. Imaginem o sofrimento desses pais, vendo que aquele espírito a quem foi confiado, ele não soube guiá-lo. E ele está sofrendo as consequências da falha dos pais. Quando de vós dependia que fosse ditoso. Mas nós não podemos esquecer que Deus é misericordioso, é bom e é justo. E se nós falhamos, nos é dada a oportunidade novamente de tentar. E esse filho que falhou, a ele também no momento certo será dada a oportunidade de refazer essa caminhada da melhor maneira possível. Nós não podemos nunca esquecer disso. Falhamos, entendemos a nossa falha? Pois então vamos fazer de novo.
vamos pedir essa oportunidade. É claro que, se não falharmos, se fizermos o melhor possível, nossa trajetória e a do nosso filho, aquele espírito a quem que nos foi confiado, será ditosa, mais rápido poderá evoluir. Mas sempre teremos a oportunidade, tanto nós, os pais que falhamos, como os filhos que não conseguiram, de refazer essa caminhada. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, se não nos fomos muito bem nesta encarnação, nós temos sempre a possibilidade de pedir. É lógico que isso às vezes leva muito tempo, né? Até que possa se estabelecer de novo essa situação oportuna para que esse filho volte, para que nós o recebamos novamente e tentemos fazer melhor. Então, é melhor não perder a oportunidade, né? Porque não saberemos quando teremos outra. Mas ela existe, sim. Ela está aí para que nós possamos seguir nessa nossa tentativa de fazer bem, de fazer certo. Então, quando essa pergunta chegar até nós, lembremos que nós recebemos aquele Espírito e, pela misericórdia de Deus, nós temos o véu do esquecimento, não sabemos quem é Ele, não sabemos o que nós fizemos, nem o que Ele nos fez, mas vem aquela coisinha tão linda, né? Tão fofinha, para que a gente possa amar, para que nós possamos não lembrar de nada que nos magoe. Então, aquele Espírito que chega até nós, depende de nós, e aí nós temos a oportunidade de cuidar. E aquilo que nós cuidamos, a gente ama, né? Então ele já vem nessa condição de dependência nossa, para que nós possamos praticar, fazer aquilo que em outras oportunidades talvez tenhamos falhado. E é ali, no berço, que começa a educação, ou melhor até antes, né? Enquanto está sendo gerado no nosso ventre, temos ali a oportunidade de ir transmitindo o amor, a harmonia, a paz, a aproximação do Pai, para demonstrar ali também o seu amor por esse ser que está sendo gerado. Então, ali já começa essa nossa oportunidade, esse nosso trabalho para ajudar esse espírito a evoluir. E quando nós vemos, quando nós identificamos nesse espírito aquelas más tendências, é o momento de educar, de transmitir bons exemplos, de ajudá-lo a entender qual é o caminho certo. Todos nós temos na nossa consciência o sentimento do que é bom, do que é justo. Então está aí a oportunidade de transmitir isso para aquele ser que nos foi confiado. Nós temos todo um caminho para trilhar junto a Ele, para guiá-lo. E se Deus nos confiou essa missão, é porque Ele acredita em nós. Ele sabe que nós temos condições. Mas nós precisamos também acreditar em nós. Nós precisamos crer que sim, nós podemos fazer bem. Se nos foi confiado um Filho de Deus, é porque nós temos condições de guiá-lo.
Então não desanimemos frente a pequenos fracassos ou grandes fracassos, mas procuremos sempre a forma, a oportunidade, o momento exato de chegar até Ele e transmitir aquilo que nós precisamos. Nós temos sempre a presença dos nossos amigos espirituais que podem nos ajudar nessa tarefa. Nós temos sempre a presença, nós temos sempre a forma de procurar essa ajuda. Então, não esqueçamos quem somos nós, qual é a nossa tarefa, o que nós podemos fazer. Não esqueçamos nunca que Deus confia em nós, que aquele Espírito que está ali confia e precisa de nós. Não desanimemos, mesmo que as situações possam ser tão adversas, nós temos condições de seguir em frente, de cumprir a nossa missão. Então, quando chegarmos lá e nos fizerem essa pergunta, que fizeste tudo, filho bem amado, que te confiei, e nós possamos sentir-nos felizes por não havermos fracassado. Tudo depende de nós. Então, sigamos em frente, procurando fazer o melhor possível em todas as situações. Então, lembremos sempre de agradecer a Deus, porque Ele nos dá essa oportunidade, nos dá a possibilidade de seguir em frente, nos dá a possibilidade de ajudar aqueles que em outras ocasiões nós não o fizemos. Então, gratidão a Ele, porque nós estamos aqui, porque nós recebemos o que nós precisamos, porque nós temos tudo o que precisamos para seguir pelo caminho certo. Nós temos essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos permite entender quem somos, para onde vamos, o que precisamos fazer. Nós temos o Evangelho, as obras da codificação, que nos guiam, que nos ajudam a entender. Então, não vamos perder essa possibilidade. Gratidão a Deus por tudo isso. E a minha gratidão a vocês por me permitirem transmitir um pouco, compartilhar com vocês um pouco do Evangelho, dessa doutrina tão maravilhosa. Então, minha gratidão e fiquemos todos na paz de Deus.